Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica Martins. Eu sou apaixonada por exercício físico, entender a cabeça das pessoas e tanto é que me tornei personal trainer e eu sinto que eu tenho uma mensagem para falar e eu quero atingir mais pessoas com isso, que é quanto o exercício físico pode transformar a vida de alguém. Então, seria interessante que eu começasse desde o início, o porquê que eu escolhi fazer musculação, o que me levou a isso. E acreditem, eu fui por causa de bullying. Na minha pré-adolescência, mais ou menos ali, eu sofria muito bullying porque eu era muito magra. Então as pessoas, um grupinho de meninos, falavam que dava para ouvir meus ossos batendo quando eu andava, perguntavam se eu tinha feito, faziam várias frases assim, eu não vou me recordar agora porque já faz muito tempo isso. E, enfim, eu sentia muita vergonha, eu usava 2 calças por baixo da calça do colégio. Eu fiquei um tempo, assim, até eu realmente começar a treinar, que foi quando eu tinha lá quase 15 anos de idade, me escondendo. E eu não entendi o porquê as minhas amigas chamavam mais atenção do que eu. E tá tudo certo, né? O colégio é uma fase, não sei, que a gente passa, mas realmente tem muita coisa que a gente não precisa levar pra vida. E então eu entrei para academia, porque eu queria ficar igual as paniquetes na época, e realmente eu me apaixonei desde a primeira vez que eu levantei um peso. É engraçado porque sabe quando você vê naquilo a oportunidade de mudar ali sua vida, a minha realidade, porque a minha vida naquele momento era que eu era magra e eu precisava ganhar massa, precisava ganhar corpo. Então eu vi, cara, eu só preciso treinar. Na época eu não tinha muito acesso à internet ainda, porque isso foi mais ou menos ali em 2009, 2010, mas eu já comecei a pesquisar quando eu tinha tempo de ir numa lan house sobre nutrição, sobre exercício, participei até de blogs de mulheres que amavam musculação, enfim, não existia assim, era o Orkut, não existia outras redes sociais. Hoje tá muita gente sabe sobre exercício físico e é maravilhoso. Só que na minha época era assim, as gostosonas e alguma coisinha ali ou outra. Mas eu percebi que eu precisava de 2 coisas, que era mudar minha alimentação e treinar, e progredir. E assim foi indo. Eu continuei treinando, melhorei minha alimentação. Eu passei de uma menina que só comia miojo e tomava coca para uma pessoa que queria comer muito mais saudável, porque eu queria muito mesmo mudar o meu corpo. E aí eu vi ao longo da jornada ali, do decorrer dos treinos, que a musculação não ajudava só na minha autoestima porque ia mudar o meu corpo, mas também porque a musculação ela melhora o seu sono, melhora os hormônios, né, que são sintetizados após o treino, melhora a sua motivação, melhora tudo, entendeu? Você é um momento que você se desafia. E se você consegue levar esse insight para o resto da sua vida, você vai melhorar também. Só que eu entendo, hoje, depois de treinar tanta gente, que a musculação, as pessoas, elas é difícil você se manter constante ao longo da vida, porque a vida tem ciclos. E eu percebi isso porque quando eu estava na faculdade de educação física, para terminar a faculdade, naquela fase de TCC, de ter um gatinho, meu gatinho tá aqui mexendo na cama, sorry. Voltei, então quando eu tava ali na fase do TCC da faculdade, de estágio obrigatório, eu tive meu filho. E tudo mudou, né? Eu tinha 21 anos na época, me tornei mãe muito cedo, não foi uma gravidez na adolescência, mas foi muito cedo, e numa fase da minha vida em que eu tive que me perguntar, e agora? Como é que eu vou ter tempo para ser personal trainer presencial? Aquela rotina louca de acordar às 6 horas, 5 horas da manhã e às vezes ir até 10 horas da noite na academia, que na realidade era meu sonho. Meu sonho era ser personal trainer presencial. Eu estagiei a minha faculdade toda em musculação, em academia, e eu amava. Eu amava aquilo, não me importava de ganhar R$ 5 a hora, mas eu amava aquele universo e ver as pessoas melhorando de corpo, se transformando. Aí eu engravidei e tive meu filho. E toda mulher que tem filho, pelo menos a maioria, não se reconhece depois. É muito difícil você se reconhecer depois.
Então, a musculação, o treino me ajudou nessa fase também, porque eu precisava lembrar quem eu era. E apesar de amar meu filho, de ter meu filho, eu também precisava agora lembrar como fazia para eu conseguir tudo que eu sempre sonhei de uma forma um pouco mais difícil, porque, né, com um filho a gente tem mais dificuldade do que quando a gente está sozinha. E aí, foi uma das fases, foi muito difícil também, porque nessa fase eu descobri o distúrbio na tireoide, a tireoidite de Hashimoto. Eu fiquei mais ou menos 6 meses sofrendo com sintomas, inclusive muitos sintomas psíquicos, né, como ansiedade, sentimento depressivo. E aí comecei a tomar medicação, comecei a voltar a treinar, comecei a estagiar, foi muito corrido, muito difícil, mas deu certo. E foi nesse momento, nesses últimos 6 meses de faculdade, que eu percebi que eu conseguia qualquer coisa, de verdade. Eu acho que muitas mães aí que passam por perrengue, depois que têm filhos, elas se sentem super-heroínas depois, porque não é fácil. E aí, finalmente me formei, né? E agora o mundo é meu. O que veio? Eu me formei depois, porque eu tive meu filho, eu fiquei atrasada em algumas matérias, então eu me formei um pouco depois do tempo certo. Veio a pandemia. E o que aconteceu com a pandemia? Muitas academias fecharam. E aí as academias fecharam, eu não tinha um trabalho fixo, eu tinha contas para pagar, eu tinha um filho, que tem pai, claro, mas assim, eu não estava junto do pai dele, então eu tinha que sustentá-lo quando ele estava na minha casa. E aí, e não iam contratar novas pessoas, porque eu realmente me formei e veio a pandemia. Então eu não tinha CREF, que é o registro do Conselho Regional de Educação Física, e então eu tive que esperar. Eu esperei um pouco, resolvi até estudar para concurso nessa época. Foi bom porque eu aprendi métodos de estudos, eu aprendi verdadeiramente a estudar, aprendi direito, informática do zero, mas enfim, gostei, mas não pretendo voltar a estudar para concurso. E inclusive fiquei de um ponto para ter minha redação corrigida no concurso que eu tentei, mas foi muito bom essa fase, porque daí eu consegui um convite, né? Como eu trabalhei muito tempo em academia, eu tinha um network nessa área, então eu consegui um convite para trabalhar em uma academia, que é super longe da minha casa. Eu sempre trabalhei muito longe da minha casa, assim, uns 40 minutos de carro da minha casa. E eu fui, trabalhava, ganhava pouco também, porque professor de academia não ganha bem, o contratado, mas comecei a ter meus alunos personal, e realmente, assim, conciliava com a rotina com o meu filho. E eu sempre trabalhando com isso. Mesmo assim, é aquela coisa, eu não me importava de pegar o carro, andar tanto tempo para ir trabalhar. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. E aí veio a oportunidade de eu trabalhar numa academia mais próxima da minha casa, uma academia com uma rede maior, que eu tinha mais oportunidades como personal trainer. E eu fiz uma promessa na minha cabeça: eu vou trabalhar nessa academia, vou me dedicar por ali um tempo, sei lá, na minha cabeça 6 meses, vou sair como personal trainer com uma cartela de alunos já feita. E foi o que aconteceu. Eu saí da academia, como professora de sala, e fui ser personal. Foi uma fase muito boa da minha vida também. Mas, ano passado, eu tive muitos problemas relacionados a estresse, não tanto pelo meu trabalho, mas pela vida pessoal. E eu acabei descobrindo que talvez, muito provavelmente, não, eu tive diagnóstico de depressão. E eu tive alguns momentos depressivos na minha vida. Mas eu acredito fortemente que o exercício físico, ele fez esses momentos serem menores do que eram para ser. Mas nesse ano, último ano, eu tive crises muito fortes de acne e de insônia. Eu sofria muito com insônia, eu não conseguia descansar, não conseguia dormir. E isso durou mais ou menos um ano ali, até que eu cheguei pro meu médico e falei para ele que eu ia tomar o Rocutan por causa da acne, porque meu rosto estava muito feio, eu nunca tive acne. E de repente eu estava com um surto de acne assim, horrível. E aí ele perguntou, mas por que você vai tomar o Rocutan, né? Pra gente descobrir realmente a causa, tratar também a causa, para que não venha voltar mesmo que depois que você para o Rocutan. Aí eu comecei a falar da minha vida, ele falou, olha, procura um psicólogo, eu vou te receitar aqui um antidepressivo pra gente tentar ajustar o teu sono. Não vai ser para sempre, mas volta, né? Eu fiquei nesse um ano que eu tive muitos problemas pessoais na minha área pessoal mesmo. Eu fiquei me desenvolvendo. Foi um ano muito bom porque foi um ano que eu fui atrás de mim,
de me reconhecer, de voltar a ser eu. E isso é muito importante, porque a gente às vezes se deixa de lado. Às vezes é muito comum, muitas mulheres se deixam de lado por muito tempo. Quando vocês percebem, vocês estão vivendo no automático, tendo vários sintomas físicos porque sua cabeça não tá bem. Aí eu voltei a treinar com afinco, voltei a me desenvolver, voltei a trabalhar, a me conectar, a entender o que eu merecia, o que eu queria, o que eu precisava. E mais uma vez o exercício físico estava lá me ajudando nessa superação. Então, no final das contas, hoje eu estou num processo de melhora, de cura, estou muito melhor. Como vocês podem ver, meu rosto está muito melhor também. Tomei o Rocutan, tomei e é isso. Eu acredito fortemente que o exercício físico ele pode salvar a vida das pessoas. Porque não é sobre exercício, é sobre o quanto você consegue permanecer e ser resiliente. Embora oscile, nem sempre eu treinei todos os dias da semana, nem sempre eu treinei assim, comendo certinho, mas eu sempre me dediquei pelo menos 2 vezes na semana, meia hora. Porque é para mim, é sua vida, é para você. Se não for para você, não tem quem faça. E é por isso, e é essa mensagem que eu levo para os meus alunos presenciais, entendeu? Se não for você fazer por você, quem vai fazer? É a sua vida, é o seu momento. E então, muitas pessoas, elas passam a vida... É claro que a gente tem que amar o próximo e tá tudo certo, mas muitas pessoas passam a vida toda achando que elas não são capazes, que elas não merecem, mas elas merecem. Entendeu? Você merece. E é isso que eu tenho para levar para as pessoas. É essa mensagem que eu quero levar para mais pessoas. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like. Eu tô começando, eu tô aprendendo, eu não sei gravar vídeo direito, mas eu sei que é a repetição, assim como na academia, a constância que vai te levar para lugares mais longes. Não é um dia só, são vários. Mas é aí que tá a graça da jornada, do caminho. É ser feliz nesses dias, não só no final. Não vou ser só feliz quando eu tiver o corpo dos meus sonhos, mas eu vou ser feliz enquanto eu estiver construindo o corpo dos meus sonhos. Entendeu? Para mim, o sentido da vida está em evoluir. E nunca é tarde para isso. Obrigada, um beijo.